O Achamos em Minas de hoje visitou Aimorés, no Vale do Rio Doce. Uma cidade tranquila, de ruas planas, terra do saudoso fotógrafo Sebastião Salgado e de um instituto que se dedica à recuperação da Mata Atlântica. Balança Achamos em Minas! E hoje vamos dar uma volta por uma cidade conhecida como a Terra do Sol Eterno. Terra que em outros tempos já foi habitada pelos índios aimorés. E hoje, entre suas diversas atrações, temos a Pedra Lorena, o Rio Doce, seus museus, casarões, gastronomia, a prainha de água doce e tem também o famoso Instituto Terra. Portanto, sejam bem-vindos a Aimorés. Então, bora porque tem muita coisa boa pra gente descobrir. Localizada no Vale do Rio Doce, Aimorés é uma gracinha, lugar ideal para conhecer caminhando. É uma cidade plana, onde as bicicletas fazem a festa. Comecei meu passeio por aqui dando uma volta pelo centrinho de ruas tranquilas, casarões bem preservados e praças que nos convidam a descansar e ver o tempo passar. Na Praça João Pinheiro, uma escultura em pedra de mármore branco que eternizou a Índia Lorena, personagem lendário de um romance vivido no alto da Pedra da Lorena. A Pedra da Lorena é um dos principais cartões postais de Aimorés. A lenda diz que ela teve esse nome devido a uma índia que se apaixonou pelo um homem branco. E esse amor, ele era um amor proibido, né? Porque o pai não aceitava. E por tristeza, ela se jogou de cima da pedra. E daí a pedra ficou com o nome Pedra da Lorena. Em 2009, ela foi tombada como conjunto natural e paisagístico. Pois é, a Pedra da Lorena é uma joia muito querida pelo povo de Aimorés. Com mais de 400 metros de altitude, a pedra oferece uma vista panorâmica que encanta. Aimorés é também a terra de Altemar Dutra, seresteiro de fama internacional que nasceu aqui, em Aimorés. E seguindo minha volta por aqui, caminhei por diversos atrativos da cidade, como a estação de trem e seus trilhos que construíram a história de Aimorés, seus casarões de grande valor histórico e afetivo, como o Casarão Calvão, construído em 1925 pelo comerciante Antônio Calvão de Moura. O lugar já foi pouso de tropeiros. E em outro casarão, achamos o Museu Histórico de Aimorés. Ótimo ponto de partida para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. Aimorés, né, tem esse nome de Aimorés, né, por causa dos índios Aimorés, né, que foi nascido e criado aqui na nossa cidade, né. Hoje, né, a gente recebe visitas deles aqui, mas eles estão residindo, né, morando ali em Itueta, tá? E né, esse nome veio através dos índios, por causa dos índios Botocus, né? Que aí a Aimorés recebeu esse nome. Aí depois dos índios, né, nós temos aqui nessa parede, né, as pessoas que vieram de fora. Uma parte dessas pessoas vieram na construção da linha ferro. E a outra parte vieram na época da Segunda Guerra Mundial. Nós temos os austríacos, os árabes, né? E os italianos também ali, portugueses, os espanhóis, né, imigrantes, né, na nossa cidade aqui. Então a cidade é rica nesse sentido aí da mistura, né, das pessoas. E entre esses diversos registros de imigrantes que vieram para Aimorés estão Paulo Martins dos Santos, fundador da cidade, e Dona Bragança, figura importantíssima para a história daqui, uma das primeiras mulheres comerciantes da região. Além dos registros fotográficos, o museu também conta com diversas curiosidades. Olha essa aqui, uma urna funerária de aproximadamente 900 anos. E entre itens pessoais e de trabalho, encontramos também uma capa que pertenceu ao pai do fotógrafo e figura ilustre daqui, Sebastião Salgado. Nós temos aqui, né, vários acervos, coisas da roça, né, que pertencem aos tropeiros, né, na época passada, e
dentre eles nós temos aqui, né, o privilégio de termos a capa do Sebastião Salgado, do pai do Sebastião Salgado. E o pai dele, né, foi tropeiro aqui, né, na cidade. O Sebastião Salgado, né, a família dele é de Conceição do Capi, é um distrito de Aimorés, Conceição do Capi. Para nós, né, é uma honra muito grande. No mês de novembro, né, ele teve aqui, né, doou essa capa para a gente e viajou para a cidade dele, né, e aconteceu, né, com ele lá, se descansou. Então, né, para a gente é um privilégio muito grande ter essa capa aqui. E assim, entre objetos, lembranças e registros fotográficos, o museu guarda a história da cidade. E quanto às belezas naturais, bem, Aimorés também encanta. Além da Pedra da Lorena, tem também o Rio Doce, xodó de todos que vivem aqui. Outro atrativo é a Prainha de Água Doce, localizada às margens do rio Manhuaçu, lugar bom para relaxar, ponto de encontro de turistas e moradores. E quanto aos artistas, Aimorés também se orgulha dos seus. Aqui conheci a Dona Hilda, artesã de mão cheia. Com mãos ágeis, muita concentração e talento, ela faz um trabalho com bambu lindo. E esse ofício que foi passado de pai para filha segue firme. Aí quando eu estava com 7 anos, eu falei com a minha irmã, você podia me ensinar a fazer peneiras? Eu posso começar uma peneira fina? Ela falou, pode, vai lá e começa, que eu vou te ensinar. E eu comecei dessa fininha. Aí ela fez os crivos para mim. Não é que eu comecei a tecer, mas ela tecia de uma a uma. Aí quando eu comecei a tecer, eu já colocava 4 para depois eu fazer o crivo. No mesmo dia que eu comecei, eu deixei a peneira tecida prontinha. E não parou mais. Até hoje, a Dona Hilda segue fazendo suas peneiras e artesanatos em bambu, que são conhecidos por todos por aqui. E entre carrinhos, cestos, peneiras e até galinhas enormes. Dá uma olhada. A Dona Hilda conta que se orgulha do seu trabalho. Eu sou muito feliz, é o serviço que eu mais gosto de fazer. Toda a vida, em vez que a pessoa fala assim, mas você não precisa trabalhar mais não, sua idade não dá para trabalhar mais não, você tem que parar com nada, deixa o serviço que eu mais gosto de fazer, é o serviço que o meu pai me ensinou, e agradeço muito a Deus por eu ter aprendido e ter ficado nesse. E assim, entre uma prosa e outra, Dona Hilda vende seu trabalho na janela de casa, com aquele jeitinho mineiro de ser que conquista qualquer um. Outra visita obrigatória para quem passa por aqui é o Instituto Terra. Bora lá? O Instituto Terra é uma organização não governamental localizada na antiga Fazenda Bulcão. Dedicado à recuperação da Mata Atlântica, o instituto, que foi fundado pelo fotógrafo Sebastião Salgado e por sua esposa Lélia Vanik Salgado, em 1998, é um lugar incrível. O Instituto Terra, ele surgiu do sonho de um casal, Lélia Vanik e Sebastião Salgado, e com a missão de plantar novamente toda a floresta e cobrir toda a propriedade novamente com floresta. O Instituto ele foi fundado em 1998. Nós, nesse mesmo ano, conquistamos o título de RPPN. Esse título quer dizer Reserva Particular do Patrimônio Natural. E é um título concedido a um espaço que já tem floresta, então tem que ter alguma coisa para proteger. Como não tinha nada, era só pasto e um pasto muito seco, uma terra muito degradada, esse título ele foi concedido de forma inédita ao Instituto, como a primeira RPPN do mundo a ser dado o título para uma área degradada. E assim o sonho desse casal cresceu cada vez mais. E hoje o Instituto Terra é um lugar sensacional, que prova que sonhos não têm limites. Bem, e lá fomos nós dar uma volta pelo Instituto. E logo no início, um mergulho na obra do saudoso fotógrafo Sebastião Salgado. Esse espaço, além de ser muito especial por conta da exposição Êxodos, que é a terceira obra de maior destaque de Sebastião Salgado, é o antigo curral da fazenda. Então aqui você observa as réguas, o telhado também foi mantido, as vigas, tudo isso é da antiga fazenda de gado. Então
hoje a gente desenvolve atividades de recuperação onde o gado era manejado antigamente. E aqui nesse espaço você vai poder observar a exposição Êxodos, que é uma obra muito marcante. É uma exposição que traz muito a respeito da desigualdade social, da luta pelo direito à terra. O nome Êxodo quer dizer mudança ou migração, então o Sebastião Salgado ele focou muito nas grandes migrações humanas por questões de conflitos, pessoas que buscavam melhores condições de vida. E depois disso ele acabou desistindo das fotografias. Ele contava que ele tinha perdido a fé na humanidade, ele adoeceu, então a partir daí começou uma nova história na carreira dele, porque aí foi quando surgiu a ideia de plantar novamente a floresta. Foi aí que surgiu o Instituto Terra e a floresta foi plantada e a paixão de Sebastião pela fotografia ela voltou com o tempo. E aí lá em 2015 ele lançou Gênesis, que é a sua obra que ele dizia que era o começo de todas as coisas, como ele imagina que foi o começo de todas as coisas. São muitas curiosidades por aqui. Cada pedacinho que percorremos é um novo aprendizado. Aqui nesse espaço preserva-se muita história da antiga fazenda e essa história está preservada em formato de plantas. Essas samambaias elas são plantas que nós já consideramos quase centenárias. Elas pertenceram à mãe do Sebastião Salgado, então elas são plantas muito antigas. E Sebastião inclusive menciona no documentário que conta a história da vida dele, O Sol da Terra, que ele gostava muito dessas plantas, porque lembrava dos cabelos da mãe dele, que a mãe dele tinha cabelos muito grandes e muito bonitos. Em cada espaço, uma nova surpresa. No Meliponário, por exemplo, encontramos 6 das 300 espécies de abelhas que compõem as espécies nativas da Mata Atlântica. Esse espaço é o nosso Meliponário Escola. É um espaço que ele foi criado destinado à educação ambiental, envolvendo abelhas nativas da Mata Atlântica. Eu vou abrir a colmeia para vocês verem. São abelhas muito tranquilas, muito calmas. Essa daqui é uma espécie chamada uruçu amarela e elas têm uma ligação direta com a recuperação porque 80% da nossa flora nativa depende dessas abelhas para sua polinização. A nossa colmeia ela é dividida em 3 partes principais. Aqui nós temos 2 partes de ninho e uma parte de lixeira. E assim é um enxame por dentro. Aqui vocês vão poder observar partes importantes da colmeia, como por exemplo o disco de cria. Essa parte ela está mais jovem, então já está perto de fazer eclosão, já perto de surgirem abelhinhas já desenvolvidas. A cera que protege os nossos discos de cria, onde a rainha está fazendo postura. E esses pequenos potinhos aqui ao redor é onde as abelhas vão armazenando mel, pólen, que elas vão coletando no campo e depois fornecendo dentro da colmeia. Esse espaço é o nosso viveiro de produção de mudas nativas. É um espaço destinado à produção das mudas que nós utilizamos na recuperação dentro e fora do Instituto. Esse espaço ele já está em funcionamento desde 2002 e nós temos a capacidade de produção anual atual de 500 mil mudas. Mas no próximo ano a nossa capacidade ela vai aumentar porque o nosso viveiro ele vai mudar de lugar para uma nova área e nessa nova área nossa capacidade vai ser de 1 milhão de mudas anuais. Segundo nossas pesquisas, nos tornaremos o maior produtor de mudas nativas de Minas Gerais. E para 2027 nós ampliaremos para 2 milhões de mudas anuais, nos tornando aí um dos maiores produtores de mudas nativas do Brasil. E assim, os pequenos sonhos que começaram a ser plantados aqui em 1998 pelo casal Sebastião Salgado e Lélia Vanik se tornam cada vez maiores e ultrapassam os limites do Instituto. Hoje nós temos várias frentes de trabalho, não somente a recuperação do bioma da Mata Atlântica aqui dentro da Fazenda Vulcão. Nós atuamos também com a educação ambiental, que se mostrou aí um dos pilares principais para que tudo isso aconteça, que a recuperação aconteça de fato. Essa foi uma parte do Instituto, a gente tem muito mais a conhecer. Temos o nosso Museu de Arqueologia, onde a gente conta mais sobre a história do período pré-colonial e colonial da nossa cidade. Nós também temos uma trilha na mata, na nossa primeira área de plantio. O nosso viveiro ele tem muitas partes, desde lá a parte onde a gente faz o beneficiamento das sementes, até perceber as mudas que já vão para o campo para se tornar árvores gigantescas no futuro. Cada parte da instituição ela funciona como um grande eixo, um eixo que é voltado sempre para um único objetivo, que é a restauração de ecossistemas.
Lélia e Sebastião, eles deram início a todo esse sonho e a gente está colocando esse sonho em prática, está transformando os objetivos em realidade. A gente espera que no futuro mais regiões, mais propriedades tenham um córrego fluindo por dentro delas igual a gente tem aqui. A gente espera mais consciência das famílias, consciência das crianças que participam dos nossos projetos, do Terrinhas, mais jovens formados no núcleo de estudos. E a gente espera que mais pessoas façam parte também dessa vivência, dessa oportunidade que é conhecer o Instituto. Com certeza é uma experiência inesquecível. Conhecer o Instituto Terra, caminhar por Aimorés, bater papo com os moradores daqui foi um daqueles grandes presentes que Minas Gerais nos oferece. Lugar de muitos encantos, de pessoas receptivas e de muitas belezas. Agora, bora pra estrada!